tratar nessa aula de hoje um período que é conhecido na pesquisa de diversas formas, uma vez como decadência da escola hegeliana, fim do idealismo alemão, fim da filosofia clássica alemã, ou como eu prefiro, fim da filosofia alemã clássica, remontando ali a um título de um livro de Engels, fim do século XIX. Então, depois da morte de Hegel, em 1831, começa a decadência não só da escola hegeliana, que ao longo da década de 1830 se divide em uma ala conservadora e uma ala progressista, mas a decadência do próprio idealismo alemão e, assim, da filosofia alemã clássica. Esse período é conhecido na pesquisa sob várias designações, porque ele se estende ali entre duas revoluções, a de 1830 e a Revolução de 1848, ele, nas pesquisas dos historiadores, normalmente é chamado de Vormärz, devido a ter ocorrido em países alemães a Revolução de 1848 em março. Em Paris, na França, a Revolução começou em fevereiro de 1848, mas ela se espraiaria por alguns países da Europa só em março. Então, porque Vormärz significa o que precede março, né? Março de 1848. Então, nesse sentido, esse período entre as duas revoluções é conhecido com esse nome entre historiadores. Alguns episódios que precedem mesmo a Revolução de 1830, que aliás não teve maior repercussão em territórios alemães, a Revolução de 1830, mas existem já nos anos 20 episódios que podem ser enquadrados nessa forma. Mas se intensifica ao longo da década de 30 e culmina na década de 40 um processo de demandas políticas, né, que aqueles estados absolutistas dos alemães não podiam atender. Então, um dos conceitos, né, mais conhecido desse período é o de Vormärz. Na filosofia, muitas vezes, se pesquisa esse período ali sob o nome de jovens hegelianos, né, porque se enquadram vários autores dessa época ali como, digamos assim, herdeiros da filosofia de Hegel ali nos anos 30 e anos 40, e uma boa parte deles são bastante jovens, vários deles também acabam não vingando como professores universitários, né? Então, essa designação aqui eu usei como geral porque me permite trabalhar basicamente os autores relevantes desse período, né? Eles todos partem da filosofia de Hegel e alguns deles, como vamos ver, ensaiam uma ruptura com a filosofia hegeliana. Esses são particularmente conhecidos como jovens hegelianos. Mas também pode ser tratado como decadência da escola hegeliana, né, porque é um período depois da morte de Hegel, em que a escola ela vai se esfacelando, né, e vai criando dissidência interna. E como a filosofia de Hegel é o ponto culminante da filosofia alemã clássica, começa naturalmente com a decadência da escola hegeliana também, esse período que pode ser tratado como o fim da filosofia alemã clássica. Aqui uma representação naturalmente idealizada do que teria sido a Revolução na Alemanha, em 1848, idealizado porque, na verdade, houve muita pouca manifestação popular. Houve suficiente para dar um susto, né, nesses monarcas bastante atrasados, né, para, no momento, inclusive, fazerem concessões, mas que depois, quando se viu que a coisa não era tão séria, acabaram sendo retiradas e
Depois da Revolução de 1848, na verdade, se tem um recrudescimento da repressão política nesses países, né? A gente poderia começar esse período ali com um autor que não é tanto tratado na filosofia, apesar de ele ter a sua contribuição num certo período, que é Heinrich Heine, né? Por características muito específicas dele. Ele nascido em Düsseldorf, falecido em Paris, ele passou boa parte de sua vida autoexilado em Paris. Esse é um conhecimento que a gente tem que ter para entender por que ele pôde participar, sobretudo nos anos 30, na divulgação de ideias que estão envolvidas aqui nesse processo, né, de avanço para lá da filosofia hegeliana. Cansado de censura e perseguição política em virtude de sua proveniência judaica e de suas ideias revolucionárias, Heine deixa a Prússia em 1835 e fixa residência em Paris até o fim de sua vida. Lembrando que Heine é mais conhecido como poeta, ele é um dos grandes poetas alemães e certamente o maior poeta da geração dele. Mas ele também era ensaísta, era publicista, e ele cumpre uma função muito importante naquele período de mediação entre duas culturas, né? Que é a mediação entre a cultura francesa e a cultura alemã. Conhecido tanto na Alemanha quanto na França, Heine faz a mediação das duas culturas, apresentando arte, religião e filosofia alemãs para os franceses, enquanto escreve para os alemães sobre as novidades no mundo cultural e político francês. Será sobretudo através dele que os franceses tomarão notícia da filosofia alemã clássica. Nesse sentido, cabe mencionar sua obra de 1833-34 sobre a história da religião e filosofia na Alemanha. Mas também foi muito importante a atividade publicística dele, sobretudo nos anos 30, né, porque ela marca toda uma geração de alemães que vão conhecendo os avanços da cultura francesa, que nessa época, na verdade, está mais avançada do que a cultura alemã. Existe ali um período de decadência da cultura alemã, depois de 1815, digamos assim, e existe uma retomada da cultura francesa, sobretudo a partir da Revolução de 1830, que foi forte na França, né? Depois o último Bourbon, e colocou lá o que se chama de rei burguês, né? Que é, na verdade, a ascensão da burguesia ao poder político definitivo na França. Então, essa atividade publicística de apresentar o que acontece em Paris, o que acontece na França, para os alemães, isso influenciou toda uma geração que se forma na década de 1830. No fim desse período, nós teremos Karl Marx, que eu não preciso entrar aqui em detalhes, porque nós vamos ter, em seguida, duas aulas dedicadas, uma ao jovem Marx e uma ao Marx da maturidade, que é o Marx da crítica da economia política. Então, isso nós não precisamos, mas ele está envolvido nesses processos ali em torno da Revolução de 1848, já como jornalista, agitador. Ele de fato participa muito ativamente desses processos ali em 1846, 47, 48, já com, claro, perfil revolucionário. Velhos hegelianos, quem seria então? Porque jovens hegelianos sugere que haja uma contraposição a velhos hegelianos. Velhos hegelianos, alcunhados hegelianos de direito por David Strauss, depois da morte de Hegel em 1831, eles defendem a religião cristã e o Estado prussiano. Principais, que já foram mencionados na aula passada, a propósito de Hegel, né? São discípulos de Hegel, que é Marr-Heinecker, que é um teólogo, Eduard Kant, direito, professor na faculdade de Direito, também na aula de Filosofia de Direito. Ele já tende ao liberalismo, portanto também está indo além de Hegel no aspecto de reforçar essa dimensão liberal das ideias, não totalmente ausentes em Hegel, mas em Hegel eles ficam mais
subsumidos ao seu projeto geral. Depois, Rota, como nós vimos, na estética, Michelet na história, e finalmente um hegeliano trata vários aspectos da filosofia hegeliana, que é Hinrichs, que também participa daquilo que eu já mencionei, eu só retomei aqui o slide para lembrar isso, né, que esses velhos eles são velhos em contraposição aos jovens. Na verdade, eles não são velhos no sentido de que eles fossem muito mais velhos. A diferença de idade entre os velhos hegelianos e os jovens hegelianos é talvez de uma década, então não é por aí que se marca isso. O que caracteriza os velhos hegelianos é o fato de eles atuarem mais como discípulos diretos de Hegel, e são eles que estão empenhados, depois da morte de Hegel, né, como mencionei ali, na edição da obra de Hegel, e eles que vão fazer a edição, né, das lições, como foi tudo mencionado lá, as lições de filosofia da religião, no caso de Mark Heidegger, as lições de história da filosofia a encargo de Michelet, as lições sobre estética a encargo de Rothko, e lições sobre filosofia da história a encargo de Gans. Então, eles todos foram alunos e discípulos e atuam, então, na década de 1830, 1840, nas universidades, trabalham na direção de manter, né, a herança hegeliana. O racha entre os hegelianos ocorre em meados da década de 1830. A polarização entre uma direita e uma esquerda hegelianas, depois também entre velhos e jovens hegelianos, é um fenômeno da segunda metade da década de 1830. Até ali houve muita oposição à filosofia hegeliana da parte de teólogos e cristãos em geral, mas não uma polarização interna da escola hegeliana. Todos os filósofos que nós estamos estudando esse semestre tiveram problemas, né, com os teólogos, com os cristãos, porque uma vez que eles estão desenvolvendo uma filosofia que está propondo coisas novas em relação também à maneira como se compreende a religião, se compreende a cultura e a sociedade em geral, eles entram em conflito com uma religiosidade mais dogmática que caracteriza essa gente, né? Mas agora, em meados do século da década de 1830, também ocorre um racha interno, quer dizer, começa uma polarização, e aí crítica de hegeliano dirigida a hegeliano. O livro de Feuerbach, de 1830, sobre morte e imortalidade, já desafiava diretamente dogmas cristãos, mas ficou ainda sem repercussão. A ruptura definitiva com a teologia cristã se dá a partir de e em torno ao livro de David Strauss, A Vida de Jesus, de 1835. Diante da violenta reação dos teólogos e publicistas cristãos, ocorre uma divisão dos hegelianos, passando os mais antigos a defender Hegel e sustentar a compatibilidade de sua filosofia com os dogmas cristãos, enquanto os mais novos começam a colocar esta compatibilidade em questão. Já mencionei essa justaposição de religião e filosofia no sistema de Hegel. Isso agora começa a dar problemas. Por que A Vida de Jesus de Strauss foi um escândalo na época? Porque ele olha para... Isso é uma dessas vidas de Jesus que coloca em questão a historicidade dessas narrativas. Quer dizer, o fato de que empiricamente isso que está lá nos Evangelhos ou no Novo Testamento tem ocorrido. Quer dizer, um cristão mais senso comum, ele acredita que são narrativas, que aquilo ali aconteceu e que tinha alguém lá tomando nota, né? Como não tinha celular, hoje eles estariam filmando Jesus passeando ali pela Galileia. Essa é a ideia que as pessoas têm. Essa ideia, infelizmente, para os cristãos não corresponde aos fatos, né? Então, são narrativas que são desenvolvidas algo em torno de um século depois da existência, se é que existiu esse tal Jesus. Até isso é discutido por esses autores que tratam. Então, tem várias vidas de Jesus ao longo, já desde o século XVII começa a discussão, mas ela vai tomando corpo ao longo do século XVIII, e no século XIX, então, ela vem dessa forma mais agressiva, né? Como nós
vamos encontrar em David Strauss, em Bruno Bauer. E depois vai ter autores franceses, autores ingleses, que também vão mexer até hoje, né? Se mexe com isso, né? Isso é claro que leva aí a um desafio. E aí vem, então, os cristãos perguntando aos hegelianos, afinal de contas, o que eles pensam do cristianismo, o que eles pensam disso tudo. Quer dizer, é uma pressão sobre quem se diz hegeliano, no sentido de dizer, afinal, eu acredito nessas histórias ou não acredito? E aí vem os velhos hegelianos, né, os discípulos mais diretos dele, que procuram mostrar que não há uma incompatibilidade entre a filosofia de Hegel e essa religiosidade cristã, enquanto que outros vão mostrando o contrário. Então, quem foi David Friedrich Strauss? Ele começou seus estudos de teologia no Instituto de Tübingen, como nós já vimos vários passaram, Schelling, Hegel, Hölderlin. Isso é aquele instituto visa formar pastores, né, em Tübingen. Em 1931, ele vai para Berlim para assistir Hegel, mas este falece uma semana depois de sua chegada. Quer dizer, Strauss chega em Berlim e logo em seguida Hegel falece, provavelmente, como nós vimos, por efeito da cólera. Desde 1832, Strauss é professor no Instituto de Tübingen, sendo afastado ainda em 1835, ano da publicação de seu livro A Vida de Jesus, que provocou um escândalo por defender a natureza mítica ou fictícia dos eventos narrados nos evangelhos. Então ele perde ali a posição dele no Instituto, um Instituto de Teologia, né? E defende uma certa ortodoxia protestante. Então essas ideias que ele trabalha na Vida de Jesus são consideradas incompatíveis com o que se espera de um professor do Instituto. Mais tarde, convidado para Zurique como professor de teologia dogmática, em 1838, logo é encostado em virtude dos protestos dos cristãos locais. Lá houve uma movimentação popular de cristãos, né, contra a nomeação de Strauss, e ele então não foi exatamente demitido, foi encostado, não pôde começar as suas atividades. A partir daí, ele atua como escritor sem vínculo universitário. Quer dizer, ele é um desses jovens hegelianos que não conseguiram desenvolver uma carreira acadêmica. A divisão, porque assim, agora vem duas divisões muito importantes, que vocês mexem nos textos, entre direita e esquerda e entre jovens e velhos hegelianos. Como é que se constitui isso? A divisão entre direita, centro e esquerda hegeliana foi sugerida por Strauss em suas Streitschriften, são polêmicas, né, de 1837, texto com que se defende dos ataques a seu livro A Vida de Jesus. A divisão se daria em torno da cristologia e da historicidade dos evangelhos. Cristologia é o estudo, né, do que significa Cristo, né? E no caso de Jesus, se tem em questão ali a historicidade, quer dizer, se isso que é narrado ali tem base em fatos ocorridos, né? A direita hegeliana defenderia todas as narrativas evangélicas como fatos históricos. Strauss situa aqui Köchel, Kabler e Bruno Bauer até uma certa altura, porque depois ele vai se bandear para o outro lado. O centro defenderia a historicidade de parte dessas narrativas, como seria o caso de Rosenkranz, um primeiro biógrafo de Hegel. A esquerda hegeliana, finalmente, questionaria a historicidade de todas aquelas narrativas. Strauss se entende como representante único nessa altura desta ala. A divisão foi bem recebida pelos hegelianos. Assim, Arnold Ruge, em sua resenha do livro, publicada em 1838, em seus recém-fundados Hallische Jahrbuecher, defende a divisão. Também Michelet, então representante proeminente do hegelianismo, adota a divisão em seu livro de História dos Últimos Sistemas da Filosofia na Alemanha, de Kant a Hegel. Já a divisão em velhos e jovens hegelianos tem uma outra formação. Já em 1837, Ruge polemiza contra os princípios velho-hegelianos,
da revista oficial dos hegelianos em Berlim, os Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, criada ali sob os auspícios de Hegel na década de 1820, como nós vimos. Em polêmica envolvendo Ruge, o ex-hegeliano convertido ao pietismo, Heinrich Leo, ataca em 1838 o que chama de bando de jovens hegelianos, que pregaria inclusive o ateísmo. Como aconteceu tantas vezes na história, o que foi inicialmente lançado como estigma, no caso, o perigoso Partido Jovem Hegeliano, foi logo apropriado pelos estigmatizados e convertido em marca de identificação positiva. Assim, por volta de 1840, formava-se a consciência de pertença ao grupo dos jovens hegelianos, identificado pela vaga intenção de romper com algo do passado, né, com a teologia, com a filosofia. Isso, então, em torno de 1840, se constitui essa consciência de que é preciso ir além. Já mencionei, então, mais um dos autores, podem ser colocados como jovens hegelianos, que é Arnold Ruge. Ele estudou teologia, filologia e filosofia em Halle, Jena e Heidelberg, de 1821 a 1824. Condenado por participar de agitações estudantis, fica preso entre 1824 e 1829. Essas agitações seriam aqueles episódios que precedem a Revolução de 1830 e que os historiadores muitas vezes colocam sob esse conceito de Vormärz, porque ali já tem manifestação de ideias liberais, né, tentativa de forçar o Estado a alguma coisa. Né? E aí Ruge participou num desses movimentos, numa dessas agitações, e acabou pagando com uma pena de prisão. De 1832 a 1836, ele foi professor de Filologia e Filosofia Antiga na Universidade de Halle, posição que abandona por ter encontrado pouca ressonância entre os estudantes. Por 2 anos, de 1832 a 1834, dedica-se a uma leitura autodidata da obra de Hegel. Assim ele chega a Hegel. Né? Em 1838, funda com Echtermeier os Hallische Jahrbücher für Deutsche Wissenschaft und Kunst para confrontar os hegelianos, né? Jahrbücher für Wissenschaftliche Kritik, órgão dos velhos hegelianos em Berlim, aliás, fundado em 1826 por Eduard Ganz, amigo e seguidor de Hegel, então professor na Faculdade de Direito da Universidade de Berlim. Quando ainda vivo, Hegel usou a revista como órgão de defesa de sua filosofia, complementando as informações que já vimos anteriormente. A revista de Ruge e Echtermeier se tornou porta-voz dos jovens hegelianos por alguns anos. Para fugir da proibição na Prússia, Ruge muda a revista para Dresden em 1841, renomeando-a para Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst. Lembrando que ali em 1841, 42 e mais forte a partir de 1843, existe um incremento da censura, da perseguição aos autores, né? E Ruge tinha tido sucesso com sua revista, né? Ele é, de certa forma, o maior publicista desse período, né? Ele está envolvido em vários projetos de revistas que tiveram uma ampla divulgação pelos países alemães, né? Incluindo ali a Suíça, a Áustria, a Prússia e outros territórios alemães, porque os alemães não estão unificados num único estado nessa época. Então, essa revista em Dresden é a segunda fase da revista, sofrendo pressão também na Saxônia. Ruge imprime o jornal na Suíça sob o nome Anekdote zur neuesten deutschen Philosophie und Publizistik. Saem assim 2 números em 1843. Eu trago esses dados aqui, em parte, para dizer quem foi Arnold Ruge, quem já trabalhou com Marx. De vez em quando eu topo com esse nome, mas também depende do tipo de texto que se lê, a gente topa com essas revistas, né? E é muito importante entender que elas de fato não são revistinhas de menor importância, elas são revistas que têm
uma repercussão nos países alemães e por isso que elas são perseguidas e submetidas a forte censura. Ainda Arnold Ruge, finalmente proibida sua revista no início de 1843, Ruge se muda para Paris, onde lança com Marx os Deutsch-Französische Jahrbücher, que se encerra com os 2 primeiros números em fevereiro de 1844. Depois do fracasso dos Deutsch-Französische Jahrbücher, Ruge se recolhe à Suíça. Diante dos ares revolucionários, volta para a Alemanha em 1848, lançando o jornal Die Reform, também proibido assim que as revoltas foram controladas. Em 1848, aliás, Ruge foi eleito para o Parlamento de Frankfurt pela cidade de Breslau. Esse Parlamento de Frankfurt foi uma tentativa de dar uma constituição à Alemanha, o que acabou não ocorrendo porque nenhum dos monarcas aceitou se sujeitar a uma constituição. Ruge representa a posição republicana, democrática e liberal da incipiente burguesia alemã. Em 1849, Ruge se muda para Londres, em 1850 para Brighton, onde reside até a morte. Até o fim, ele manteve uma agitada vida de publicista, que é o que o caracteriza, né? Mas então, um publicista, organizador, editor de revistas e autor, né? Seria algo próximo de um jornalista, né? Passando então para o primeiro nome mais conhecido dos jovens hegelianos, que é Ludwig Feuerbach. Feuerbach começou a estudar teologia em 1823 em Heidelberg. Depois, entre 1824 e 1826, em Berlim, onde pôde acompanhar aulas de Hegel. Muda definitivamente para a filosofia em 1825. Já em 1830, com Sobre Morte e Imortalidade, força os limites da filosofia especulativa hegeliana. Apesar de publicar de forma anônima, sua autoria logo é conhecida, custando-lhe a carreira acadêmica, que abandona definitivamente em 1836, passando a viver na propriedade de sua esposa a partir dali. Uma frase, uma citação desse texto sobre morte e imortalidade de 1830, para ver como Feuerbach se posiciona. Por isso, diz ele, tua moralidade é a moralidade mais imoral, mais miserável, mais vaidosa e mais nula, se ela provém da crença da imortalidade, se ela não reconhece na morte a ação da suprema liberdade. Isso naturalmente vai contra o que os cristãos acreditam, né? Acredito que é necessário, inclusive, a crença na vida após a morte para alguém ser um bom sujeito nesse mundo, né? Sem religião não teria moral. Isso até hoje muitos cristãos defendem isso, o que Feuerbach está denunciando como uma compreensão muito mesquinha de moralidade. Algumas obras de Feuerbach, em 1833, saem sua História da Filosofia Moderna, de Bacon a Spinoza. Esse é um aspecto assim, que é menos relevante para o estudo de Feuerbach, a sua tentativa, né, de contribuir para a história da filosofia. Lembrando que Hegel tem uma história da filosofia e bastante abrangente, e ele tem vários livros, eu cito esse aqui e depois também o de 1837, Apresentação, Desenvolvimento e Crítica da Filosofia de Leibniz. Feuerbach colabora, aliás, no mais influente jornal hegeliano da época, os Anais para a Crítica Científica, que eu cito em português, apesar de eu sempre recomendar não traduzir esses títulos, porque é uma prática muito comum quando se trabalha aqui em alemão. As pessoas acham que, porque o alemão é complicado, seria melhor sempre traduzir. Mas traduzir títulos de jornais e de revistas é uma coisa muito inconveniente. Seria como se a gente não pudesse falar de Times, por exemplo, e tivesse sempre de traduzir por tempo. Ou Le Monde, e a pessoa não pode falar do Le Monde, vai traduzir o mundo. El País, o país. Então, esse sentido aqui, eu cometi eu mesmo essa falha. Né? Mas, no geral, eu cito pelo nome do periódico em alemão.
O casamento com Berta Löw, coproprietária de uma fábrica de porcelana em Bruckberg, possibilita uma vida independente naquele local, até 1860, quando a fábrica quebra e Feuerbach retorna à miséria, como é o caso da maioria desses jovens hegelianos. Em 1841, sai sua A Essência do Cristianismo. Em 1842, publica Teses Preliminares para a Reforma da Filosofia. Em 1943, Princípios da Filosofia do Futuro. Esses 3 textos aqui são os mais relevantes para o nosso contexto, porque é a partir daí que Feuerbach impacta no início dos anos 40, vai ter influência sobre Engels, Marx, e vai estar presente ali nos debates dos jovens hegelianos. Aqui nós temos ele uma fotografia, lembrando que em meados do século XIX se desenvolve essa nova forma de registro de imagem, né? Feuerbach participa ali, ou ele é um dos autores decisivos para promover a superação de Hegel. A partir de 1939, Feuerbach passa a propor uma superação da filosofia hegeliana com sua crítica da filosofia de Hegel. Nela passa a tratar a filosofia hegeliana como uma filosofia em particular, contestando-lhe a pretensão de universalidade, a temporalidade, diacronia e subordinação e historicidade do espírito. Feuerbach contrapõe agora a espacialidade, sincronia e coordenação ou justaposição da natureza. Passagem desta obra: a única fonte de salvação se encontra no retorno à natureza. É errado olhar para a natureza como oposta à liberdade moral. A natureza não formou só o órgão do estômago, mas também o templo do cérebro. Como sabemos, a máxima dos estoicos era vida em conformidade com a natureza. Aqui a gente tem que lembrar que Hegel insistiu em descrever todos os seus processos como processos espirituais. Então, a filosofia hegeliana insiste que o decisivo nos campos que nos interessam, né, na história, pensamento do Estado, da moral, da religião, tudo isso são fenômenos espirituais, né, e que a natureza em Hegel é relegada a um segundo plano. Então, a ruptura que Feuerbach propõe em relação à filosofia de Hegel, a superação de Hegel, consiste em retomar a natureza e aí, naturalmente, jogar ela contra as pretensões espiritualistas da filosofia hegeliana. Já na Essência do Cristianismo, de 1841, ali aparecem alguns conceitos que são importantes para entender algumas coisas no jovem Marx, né, que é essa coisa da tese da alienação, da projeção, que ela inicialmente é formulada por Feuerbach no contexto de sua crítica ao cristianismo, né? Então, nesse texto, traduzi um pedacinho: a consciência de Deus é a autoconsciência do homem, o conhecimento de Deus é o autoconhecimento do homem. Entretanto, se a religião, a consciência de Deus, é caracterizada como a autoconsciência do homem, não se deve entender isso no sentido de que o homem religioso tem consciência direta de que sua consciência de Deus é autoconsciência de sua essência, pois a falta dessa consciência justamente constitui a diferença específica da religião. Para afastar esse mal-entendido, é melhor dizer: a religião é a primeira e, na verdade, indireta autoconsciência do homem. A religião precede, por isso, a filosofia por toda parte, seja na história da humanidade, seja na história do indivíduo. Então, aqui Feuerbach verte numa linguagem mais antropológica o que se encontra em Hegel, uma tese da alienação do espírito de si mesmo, que consiste no seguinte: uma comunidade que se desfaz, ela acaba tendo uma representação desse princípio comunitário, desse princípio da unidade social e política, não mais voltada para a realidade, mas ela continua representando isso, projetando ela no além.
E aí começa a acreditar numa vida pós-morte, coisa desse tipo, em que ela poderia ainda realizar esse princípio comunitário. Essa é a formulação que se encontra em Hegel. E Feuerbach aproveita agora, partindo então da filosofia hegeliana, ele compreende que a religião, né, representa como se fosse um outro, algo que na verdade diz respeito à própria essência do gênero humano. É o gênero humano se representando a si mesmo num outro, né? Então, para o crente, né, para a figura, né, que está envolvido numa religião, isto não é consciente. Então, é uma forma indireta de fazer essa representação. Isso se torna consciente na filosofia. Saber na filosofia hegeliana e em sua sequência no que ele está propondo aqui. Dando continuidade ao que ele diz na essência do cristianismo, mais uma passagem. A essência divina nada mais é do que a essência humana, ou, melhor, a essência do homem, purificada, libertada dos limites do homem individual, objetivada, quer dizer, intuída e venerada como uma essência diferente, dele distinta e própria. Todas as determinações da essência divina são, por isto, determinações humanas. Em relação às determinações, aos predicados da essência divina, isso também é admitido sem problema, mas de maneira alguma em relação ao sujeito desses predicados. A negação do sujeito vale como irreligiosidade, sim, até mesmo como ateísmo, mas não a negação dos predicados. Como reformador da filosofia, nós o encontramos em Princípios da Filosofia do Futuro, de 1843. Ou seja, não só como é na essência do cristianismo, que basicamente ele está trabalhando ali uma crítica, né, da consciência religiosa, que ela precisa ser superada pela filosofia. Nesses textos, a partir de 1842, e por alguns anos, Feuerbach se alia àqueles que propõem uma superação da própria filosofia, nesse momento da filosofia que toma consciência disso, né? Isso vai caracterizar uma boa parte para os jovens hegelianos. Essa tentativa de fato, romper com a filosofia à maneira hegeliana, essa filosofia que pretende transformar em algo consciente e que está de forma inconsciente presente na religião. Vários autores ali começam a se indagar se isso não é trazer para a filosofia algo que é estranho ao pensamento livre. Então, em Princípios da Filosofia do Futuro, quer dizer, ele está projetando que deverá vir a ser a filosofia, em 1843, ele diz o seguinte: a filosofia do futuro tem a tarefa de tirar a filosofia do reino das almas mortas e trazê-la para o reino das almas vivas e corporificadas, da bem-aventurança divina e sem carências para a miséria humana. Para esse fim, ela nada mais precisa do que entendimento humano e linguagem humana. Pensar e falar de modo puro e verdadeiramente humano, no entanto, está reservado às gerações futuras. A tarefa é derivar da filosofia do absoluto, isto é, da teologia, a necessidade da filosofia dos homens, isto é, da antropologia, e através da crítica da filosofia divina, fundamentar a verdade da filosofia humana. Dá continuidade à sua virada antropológica na filosofia. Né? O autor seguinte, que merece menção aqui dos jovens hegelianos, é Bruno Bauer. Bauer estudou teologia em Berlim, sofrendo influência do hegeliano Marr-Heineken, habilitação em 1834, professor privado de teologia na Universidade de Bonn entre 1839 e 1942. Na polêmica contra a vida de Jesus de Strauss, Bauer ainda se posiciona como velho hegeliano, defendendo nesses termos a historicidade dos evangelhos, como se pode ver em sua resenha do livro de Strauss em Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, de 1835 e 36. Mas tira de lá a tarefa de rever a questão da historicidade de Jesus. Em 1839, é convidado a trabalhar numa segunda edição das lições sobre filosofia da religião de Hegel, publicada em 1840. A primeira edição, de 1832, tinha sido preparada por Marr-Heineken
mentor de Bauer até então. Em seus livros Crítica da História Evangélica de João, de 1840, e Crítica da História Evangélica dos Sinópticos, 1841-42, Bauer chega à conclusão de que não há comprovação histórica da existência de Jesus, sendo os evangelhos um construto dos cristãos. Em 1841, publica anonimamente o texto satírico A Trombeta do Juízo Final sobre Hegel, o ateu e anticristão, um ultimato, em que revela todas as formas de teologia e filosofia especulativas como incompatíveis com a fé cristã. Então, nessa virada ali para a crítica, Bauer, a partir de 39 e 40, ele acaba se desenvolvendo na direção do ateísmo, que a partir daí vai ter vários representantes. Em seguida vai vir Marx, vai se tornar comum a partir de meados do século XIX alguém se colocar como ateu. Até a década de 1840 isso é muito incomum. Assim, Feuerbach está antropologizando, mas ele, em nenhum momento ele assume que é um ateu. Pelo contrário, ele procura se defender. E aqui vem, aliás, esse texto de 1841, ele é um texto muito gostoso de ler. Existe em tradução inglesa, né, para quem quisesse dar uma olhada. Eu vou mencionar alguma coisa na sequência aqui. Então, o que defende Bruno Bauer é o princípio da autoconsciência. Com isso ele se contrapõe também a Feuerbach. E Feuerbach defende o princípio do gênero humano, quer dizer, a totalidade da humanidade. Para Bauer, o princípio é a autoconsciência, quer dizer, o sujeito que se coloca como no direito de pensar, tomar consciência de tudo e de criticar tudo. É a posição assumida por Bruno Bauer e seu irmão, então os irmãos Bauer, né, que aliás são o alvo daquele livro de Marx chamado A Sagrada Família, né, Crítica da Crítica Crítica, que é essa maneira de proceder, né, de submeter tudo à crítica a partir de uma consciência individual, que em termos hegelianos, como nós vimos, se usa o conceito de autoconsciência. Então, na Trombeta do Juízo Final sobre Hegel, o ateu e anticristo, Bauer diz de Hegel o seguinte: está claro, Hegel só deixa valer a relação de substancialidade por um instante, saber, como momento do movimento em que a consciência finita renuncia à sua finitude. A substância é apenas o fogo momentâneo no qual o eu sacrifica sua finitude e limitação. A conclusão do movimento não é a substância, mas a autoconsciência que efetivamente se colocou como infinita e acolheu em si a universalidade da substância como sua essência. Só o eu é para ele, Hegel, a substância, mas o eu que tem a diabólica arrogância de se pôr como autoconsciência universal e infinita. Isso descreve muito bem a posição de Bruno Bauer, mas certamente não confere com a posição de Hegel. Creio que a leitura que Feuerbach fez de Hegel está mais próximo da intenção de Hegel. Aqui a gente poderia... Substancialidade aqui é essa ideia, né, do gênero humano, da humanidade, é o texto social, isso se chama a substância ética em Hegel. Né? Aqui, de certa forma, Bauer está invertendo a polaridade que Hegel defende, né? Atribuindo isso a Hegel. Mas é claro que é um texto polêmico e voltado contra Hegel. Ele tenta puxar Hegel, fazer Hegel dizer o que, na verdade, Bauer está querendo dizer. Ainda Bauer, em virtude dessas obras publicadas em 1840 e 1841, Bruno Bauer é considerado inapto para o ensino da teologia e afastado da Universidade de Bonn em 1842, quando passa a viver em Berlim, sobretudo como escritor livre. Nos anos seguintes, Bauer se volta para questões da atualidade, entre outras coisas, e dita com o irmão Edgar Bauer a Allgemeine Literaturzeit entre dezembro de 1843 e outubro de 1844, que é algo preferencial, né, da ironia de Marx na Sagrada Família. Sagrada Família que se refere aos irmãos Bauer, essa é a família.
Nos anos 1850, volta a se ocupar das origens do cristianismo, com crítica dos evangélicos e crítica das cartas paulinas. O seguinte na nossa lista aqui é Max Stirner, que na verdade é o pseudônimo de Johann Caspar Schmidt, nascido no ano de 1806 em Bayreuth e falecido em 1856 em Berlim. De 1826 a 1828, Stirner estuda filosofia, teologia e filologia clássica em Berlim, onde assiste a aulas de Hegel, Marr-Heinecker e Schleiermacher. No semestre de inverno de 1828-29, estuda em Erlangen, depois se afasta em virtude de assuntos domésticos. Em 1832, volta a Berlim, sendo aluno, entre outros, de Michelet. No semestre de inverno de 1834-35, conclui seus estudos com um trabalho sobre leis de ensino, sendo-lhe concedida uma licença para lecionar no ginásio. Em 1835 e 1836, passa por um período de provação como professor numa escola secundária prussiana, em Berlim, mas não consegue vaga em escola do Estado. Em 1839 e 1844, trabalha como professor numa escola privada, em Berlim, aliás, uma escola para moças. A partir de 1842, encontra-se Stirner circulando entre os jovens hegelianos de Berlim, que, conhecidos como Die Freien, frequentam os mesmos cafés e bares, sobretudo o de Hippel. A figura central desse círculo é Bruno Bauer. Esse Die Freien também aparece em textos de Marx e de Engels, né, que os dois, em sua passagem por Berlim, tiveram contato, certamente frequentaram cafés e bares, né, onde se encontrava a intelectualidade e também os estudantes, né, os agitadores. Tem que lembrar que ali, anos 40, é um período de efervescência política também na Europa, e incluindo ali Berlim como o centro da Prússia. Em outubro de 1844, Stirner deixa a escola em que trabalhava, sendo publicado no mesmo mês seu livro O Único e Sua Propriedade, com indicação de data para 1845. O livro é censurado inicialmente, mas em seguida liberado, porque considerado um bom exemplo dos resultados deploráveis a que chega a nova filosofia. Isso tem um parecer lá de um centro, será de um juiz de Curitiba, alguma coisa do tipo, né? Que libera o livro dizendo que a coisa é tão ruim que vai servir de exemplo às pessoas que vão ler isso sobre o que não se deve fazer. Portanto, não há nada que temer de um livro desse, né? Aliás, para quem quiser entender um pouco disso, eu juntei algumas passagens desse livro, O Único e Sua Propriedade, de 1844, para entender por onde vai Stirner. Né? Stirner é uma figura interessante, porque ele é reivindicado pelos anarquistas, pelos nihilistas, pelos egoístas, etc. Ele influenciou Nietzsche numa fase decisiva de seu desenvolvimento, lá na década de 1870, né? E é um autor muito, muito pouco conhecido, né? Ele diz sobre Feuerbach, lembrar ali, que eu mostrei ali, que Feuerbach, na parte inicial da década de 1840, está contribuindo com vários livros que são discutidos e lidos, né? Então é o momento de Feuerbach, ali entre 1841 e 1844. Né? Stirner se posiciona, assim como Bauer, naturalmente defende o princípio oposto ao de Feuerbach, então se posiciona contra Feuerbach, mas Stirner formula uma crítica explícita a Feuerbach nos seguintes termos: mas disso transparece quão teológica, esse vai ser a tônica aqui, então, com Stirner, com Marx,
Não com Feuerbach e Bruno Bauer, que eles namoram essa coisa de transformar a teologia ou o discurso religioso em filosofia. Com Stirner, Marx e outros, vem agora a recusa disso na teologia e na filosofia. Então, Stirner é um autor muito interessante, de certa forma, ele antecipa Nietzsche nessa dificuldade de a gente, uma vez que se quer se livrar de representações cristãs, por exemplo, a dificuldade de fazer isso, porque elas estão presentes no quadro geral dentro do qual nós estamos habituados a pensar. Então a gente pode fazer uma crítica frontal sem atacar, entretanto, esse enquadramento que foi produzido por esses milhares de anos de indoutrinação cristã. E Stirner constata isso em seu livro, né? Em Feuerbach, em Bruno Bauer, esse círculo de Freie, né? De Berlim, ele submete todos eles à mesma crítica. Quer dizer, belo amigo, né? Amigo da onça, porque ele frequentava esses lugares, ficava tomando café e schnapps com eles, provavelmente, né? E de repente ele vem com um livro mostrando que eles são tão crentes quanto quaisquer outros cristãos, né? Então, em relação a Feuerbach, ele coloca isso dessa forma. Mas disso transparece quão teológica é a libertação que Feuerbach se esforça para nos dar. Pois ele diz que nós apenas desconhecemos nossa própria essência, tendo por isso procurado ela no além. Mas que agora, uma vez que enxergamos que Deus é apenas nossa essência humana, devemos voltar a reconhecê-la como nossa, devolvendo-a do além para o aquém. Ao Deus que é Espírito, Feuerbach chama de nossa essência. Podemos admitir isto? Que nossa essência seja colocada em contraposição a nós, que sejamos cindidos em um eu essencial e um eu inessencial? Então essa é a questão que ele coloca, assim, né? Porque ele vai defender uma posição radicalmente egoísta, centrada no eu, né? Nos caprichos do indivíduo, se quiser, assim, né? E aí, diante dessa ideia de transformar agora, antropologizar essas representações do universal, essas representações do universal, elas sempre vão entrar em conflito. O indivíduo, né, o eu, o único de Stirner, ele tem a pretensão de se colocar em suas próprias pernas e não aceitar nada acima dele, né? Então ele vai atacar as ideias que ele chama de ideias fixas do Estado, da religião, da família, da escola. Todos esses momentos vão aparecer nele como algo que está ali se propondo a reprimir o indivíduo, e o indivíduo se reivindica para si o direito de não aceitar isso, né? Então, por isso que ele é considerado um dos pais do anarquismo, né? O egoísta de Stirner se opõe a esta secularização do divino e sagrado em Feuerbach. Diz ele: eu não sou nem Deus, nem o homem, nem a essência suprema, nem minha essência. E por isso é no fundo a mesma coisa, se eu penso a essência em mim ou fora de mim. Quer dizer, Stirner se recusa a aceitar a própria linguagem, né, da filosofia, que é essa coisa de buscar uma essência do homem, uma essência em nós mesmos, mesmo que seja apenas a autoconsciência, como no caso de Bruno Bauer. Aliás, no livro de Stirner se encontra também uma crítica direta a esse princípio da autoconsciência de Bauer, né? Porque ali, em nome de algo que é colocado como princípio, se demanda sacrificar aquilo que seriam as demandas mais naturais e concretas do indivíduo, né? Os caprichos, os desejos, né? O egoísmo mesmo, né? Que vai nessa direção do que nós conhecemos como liberalismo econômico, né? Aliás, Stirner, né, ele vai traduzir nos anos seguintes ali dois clássicos, né, do pensamento liberal, que é Adam Smith
cuja edição, por muito tempo, a tradução do Stirner valeu como a melhor em alemão, né? Ele também vai traduzir Jean Baptiste Say, que são dois clássicos do pensamento liberal na economia. Faz todo sentido, em termos teóricos e concretos, é isso que se trata aqui. Se pleiteia, né, o direito de ser egoísta, né, e exigir, inclusive, que o Estado não se meta, que deixe o mercado, porque o mercado é a interação dos indivíduos, né, a interação dos egoístas, né, dos velhos da van da vida, né, que o Estado deixe de se meter nisso, né. Então, em termos teóricos, né, tem esses desdobramentos. Ele não chega a escrever sobre economia política, mas ele poderia ter feito uma defesa, inclusive, contra os desdobramentos que se encontram em Marx, né, desse seu posicionamento, que é a consequência mais lógica dessa defesa do egoísmo, né, do eu que não aceita nada essencial, apenas defende seu interesse egoísta. Em geral, aliás, Stirner denuncia os pretensos pós-cristãos, né? Ali começa a vir essa tentativa, né, de romper com o cristianismo. A gente vai encontrar, a partir, então, dessa geração dos jovens hegelianos. Aliás, tem um episódio lá que Nietzsche, uma vez, diz que ele teria gostado de ter vivido na década de 1840, que é esse período ali. Porque ali Nietzsche vive numa época, né, muito repressora na cultura alemã. E ele bate de frente, então, com essa cultura burguesa extremamente pretensiosa e repressora. E aí ele tem notícia dessas coisas, né, Feuerbach, Stirner, que rolaram aí na década de 1840 até a Revolução de 1848. Porque a partir de 48 que vem uma maior repressão e também o arrefecimento da vida cultural alemã. Então a gente encontra, assim, Nietzsche é um desses que pretende romper, então, pretenso pós-cristão. Então virão muitos outros, mas quando a gente começa a lê-los, vê como existe ali ânimo cristão nos textos que esses pretensos pós-cristãos propõem. A dificuldade de romper com esse horizonte, o enquadramento que nós todos sofremos, né? Na medida em que todos nós, direto ou indiretamente, fomos endoutrinados pelo cristianismo. Isso que cria o enquadramento geral, que é difícil de perceber. A gente leva uma vida inteira para refletir e chegar à conclusão, mas isso aqui está atuando lá atrás, né? E que aí eu posso estar de cara criticando o cristianismo, mas naquilo que eu pressuponho, eu estou pressupondo coisas cristãs. É a coisa mais comum naquela época e até hoje. Stirner já tem a ousadia. Então é um livrinho, aliás, traduzido em português, vocês podem encontrar, coloquei aqui na bibliografia, vocês podem encontrar em português. Ele realmente é muito revolucionário, né? Ele merece ser estudado com mais atenção, porque ele antecipa muito do que vem depois pela frente com Nietzsche. Hoje nós teríamos muito dessas ideias, né, entre os pós-modernos, né? Então é muito revolucionário, mas ele vai muito além, naquele momento, dos próprios colegas jovens hegelianos. Então ele denuncia os pretensos pós-cristãos, dizendo o seguinte: de maneira alguma o sagrado se deixa pôr de lado tão facilmente como afirmam muitos atualmente. Por mais humano que pareça este sagrado, por mais que seja o próprio humano, isto não lhe retira a sacralidade, mas no máximo o transforma de um sagrado supranatural num sagrado natural, de um divino em um humano. Então toda essa cultura humanista, né, que vem do século, né, desde a Renascença, né, mas que se intensifica com o avanço da cultura burguesa no século XVIII até hoje,
Nós encontramos esses defensores, né, do humanismo. Tudo isso aí Stirner está denunciando como uma secularização de ideias cristãs. No fundo, é transformar numa outra linguagem algo que vem da teologia, né? E aí, em vez de nós falarmos o sagrado ligado a nossas crenças em deuses, desse tipo, né? Nós passamos a tratar como sagrado o homem. Veja que a partir daí é muito fácil agora reprimir um indivíduo porque ele não satisfaz aquilo que nós consideramos a essência humana. Então temos o mesmo princípio. Não precisa ser Deus para reprimir. Nós podemos usar o homem, podemos usar qualquer coisa, o mercado, né, o normal. Esses conceitos todos eles levam para a mesma direção, né? De exigir que o indivíduo sacrifique o seu próprio egoísmo, sacrifique sua própria individualidade em prol disso que é defendido como universal. E não precisa, então, ser algo que se coloca como divino, sagrado, ligado a Deus, mas, aliás, os textos de Feuerbach estão muito cheios disso. A propriedade é sagrada, a família é sagrada, né? A espécie humana é sagrada. Então, na verdade, eles antropologiza uma dimensão teológica, e Stirner reage a isso dizendo, não, eu não quero nem a teologia, nem a filosofia, nem a antropologia que me propõe algo acima de mim mesmo. Eu quero o meu umbigo. Ponto final. Aliás, Stirner é mestre em analogias redutoras como as seguintes, que bem poderiam ser encontradas numa série de autores radicais de lá para cá. Diz ele, se um pobre louco de manicômio está possuído pela loucura de que é Deus Pai, o imperador do Japão, o Espírito Santo, etc., ou se um pacato burguês imagina que é sua destinação ser um bom cristão, um fiel protestante, um honesto cidadão, um homem virtuoso, etc., ambas as coisas são uma e mesma coisa. São uma e mesma ideia fixa. Nós poderíamos acrescentar, se ele tem imagina, né, a ideia fixa de que ele é um cidadão de bem, essa linguagem que a gente usa, né, não corrupto, todas essas coisas, né, um cidadão que serve bem a seu Estado, e por aí vai. Para Stirner, tudo isso está no mesmo nível do louco que se considera o imperador do Japão, o Espírito Santo, o Napoleão, que é um exemplo mais usado. Para ir encerrando, baixei ali uma imagem. Max Stirner versus Karl Marx, né? Que isso tem ali na ideologia alemã, uma boa parte, 3/4 partes da ideologia alemã é contra Max Stirner, né? E aí Marx defende sua própria perspectiva coletivista, que é, na verdade, na linha mais hegeliana. Marx está muito mais de acordo com Hegel do que Stirner. Stirner realmente rompe, com Bruno Bauer já está ali rompendo, rompe radicalmente com a filosofia hegeliana e rompe, aliás, pode dizer que rompe com a própria filosofia. Esse é um aspecto que se expressa nesse momento, ali meados da década de 1840, 1844, 45, e na ideologia alemã, então 46, 47, que é a ideia de que talvez a filosofia seja coisa do passado, que nós devemos deixar a filosofia de lado. De certa forma, o livro de Stirner é o episódio final da filosofia nesse sentido tradicional. Se a gente quer realmente levá-lo a sério, ali se chega ao grau zero, quer dizer, ainda digamos assim, vindo do discurso filosófico, eu desmonto de tal forma esse discurso filosófico que no fim não fica nada, fica o meu umbigo. E essa é a posição de Stirner. E é muito coerente, ele fora a fora é isso, né?
E ele deve ter irritado muito Marx, porque Marx, nessa época, está desenvolvendo materialismo histórico, está desenvolvendo uma leitura coletivista, né, da história, na linhagem de Hegel. Né? E aí vem alguém que não cabe, não se enquadra dentro daquilo que Marx pretende fazer. Então, a gente pode entender essa briga dessa forma. Claro que essa imagem aqui é totalmente anacrônica, porque esse velho Marx aqui, né, com barba grisalha, branca, né, é algo que vai ali da década de 1870, ao início da década de 1880, pouco antes da morte dele, né, enquanto que aqui aparece que é uma única imagem que se tem de Stirner, ela é baseada nisso, né, que isso aqui não é a imagem, né? Assim, é transformado, que alguém fez, provavelmente num desses bares lá de Berlim, fez uma espécie de caricatura, né, de Stirner, que ele vem com esses óculos. Então, isso aqui, o Stirner que está aqui brigando com Marx é o Stirner dos anos 40, né, período da glória dele ali, 44, 45, enquanto que o Marx são quase meio século depois, né? 40 anos depois. Então, são duas imagens que não podiam ter coexistido no tempo. Né? Mas eu trouxe, porque no estudo de Max Stirner, essa crítica virulenta que Marx dirige a ele é um parte do estudo, como é o caso aqui na biografia. Eu coloquei na biografia o livro de José Crisóstomo de Souza, professor da Federal da Bahia, Questão da Individualidade, a Crítica do Humano e do Social na Polêmica Stirner-Marx, para citar um texto, finalmente, em português, alguém escreveu sobre isso, essa parte final aqui. Eu não entrei nisso aqui, porque a próxima aula vai ser sobre o jovem Marx, e aí nós vamos falar do desenvolvimento de Marx, mas aqui em relação a Stirner aparece já essa briga, assim, que não é uma briga real, porque o livro de A Ideologia Alemã não foi publicado, né, na época, é uma publicação só do século XX, então Stirner não tomou notícia dessa veleidade de Marx de escrever um calhamaço criticando. Aliás, eu trabalhei isso no semestre passado, numa disciplina sobre os jovens hegelianos, em que nós vimos que Marx ele sempre erra o ponto ali, né? Quer dizer, ele realmente não está minimamente disposto a ler e entender Stirner pelo que ele está propondo ali. Então, sabe, aquele diálogo de surdos, né? O monólogo, cada um fala. A gente não tem resposta do Stirner, porque ele não chegou a tomar notícia disso, mas Stirner certamente poderia ter escrito a anti-ideologia alemã, né, defendendo a sua posição, que são duas posições, a meu ver, bem coerentes, né, e que estão na origem de duas correntes de pensamento contemporâneo. Né. Então, eu reuni alguma bibliografia, esses autores vêm sendo pesquisados bastante, em literatura inglesa. Aí eu trouxe alguns textos aqui. Eu trouxe a referência da tradução da Essência do Cristianismo de Feuerbach, do Unix sobre Propriedade de Stirner, então vocês podem depois pegar isso. E se alguém quiser trabalhar, aliás, dois textos de comentários gerais em que isso é relevante, é o de Habermas, o Discurso Filosófico da Modernidade, que passa no capítulo por isso. E o clássico sobre isso, que é o de Karl Löwith, original em alemão, mas que foi traduzido, publicado pelo editor da Unesp em 2014, né, que se chama De Hegel a Nietzsche. A ruptura revolucionária no pensamento do século XIX, Marx e Kierkegaard. E aí é claro que não é só Marx e Kierkegaard, mas ele começa com todo esse desenvolvimento, a ruptura começa com os jovens hegelianos. Né? E os herdeiros dessa ruptura, então, para Löwith, ele está colocando Marx e Kierkegaard. Pode colocar Marx, Kierkegaard, Nietzsche e o que vem depois. Eles são herdeiros do momento da ruptura. E aí,
esse texto do Breckman e do Mograt são bastante interessantes. Nós trabalhamos isso na pós, no semestre passado. E aí nós também descobrimos, porque tem essa dificuldade de acesso aos textos originais, um livro preparado pelo Stepelevich, que traz traduções de vários textos, e é uma escolha muito bem feita de pequenos textos dos jovens hegelianos nessa antologia, publicada em 1983, que vocês conseguem achar na internet. Né? Então, espero que isso seja suficiente para dar uma ideia para vocês do que é esse episódio, né, dos jovens hegelianos, e que ajude vocês a situar essa fase final, que eu gosto de trabalhar com o conceito de fim da filosofia alemã clássica.